sigo falando a respeito de café porque o assunto agora é esse, e vamos falar um pouco a respeito de como que os fatores climáticos que nós tivemos agora recentes, e aí esse fator climático que eu estou citando foi a queda de temperatura de uma maneira mais brusca, como é que ela afetou as áreas de produção de café no Brasil e o que isso pode representar para a próxima safra. Para falar a respeito deste assunto, e quando eu falo significar é a parte de mercado, né, como é que o mercado está lendo isso, nós conversamos agora ao vivo com o Eduardo Carvalhais, que participa conosco desta edição de Agricultura BR. Carvalhais, obrigado pela sua participação. Como é que esse fator climático, estou destacando a queda brusca de temperatura, mas a oscilação de temperatura, calor muito intenso, depois o frio, seca, não chove, como é que isso tudo pode afetar a oferta de café brasileiro e, consequentemente, mundial? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Esse é o problema principal, esse clima incerto, esse clima que traz um problema climático atrás do outro, né? Nós tivemos esse frio no último fim de semana, que atingiu mais a Alta Mogiana Paulista e o Cerrado Mineiro. No sul de Minas ele foi um pouquinho mais brando. Os relatos até agora são de que os estragos por geada não foram grandes, mas o que preocupa é que é mais uma coisa a prejudicar um pouco a safra que vem. Onde foi queimado, a safra fica menor, onde foi só o frio, pode ter queimado as flores que vão formar a próxima safra. Nós estamos num período de seca muito forte, com temperaturas altas fora dessa frente fria. Nas regiões de café do sudeste brasileiro, a seca começou em abril em algumas regiões, e em outras no final de março. Tudo isso preocupa bastante. O consumo vai bem no mundo e os outros países produtores também enfrentam problemas climáticos. Só como um exemplo desse vai e vem da temperatura aqui no Brasil, a Alta Mogiana foi uma das regiões que teve mais problema com o frio, foi aonde tivemos mais relatos de geadas um pouco mais fortes. Também não foi uma grande geada, mas foi uma das regiões mais atingidas. E ontem, essa mesma região tinha temperaturas de 34 graus Celsius em pleno inverno, às 4 horas da tarde. Temperatura tirada no meio do cafezal. Quer dizer, ele sai de um frio forte e vai para 34 graus, atrapalha a dormência das árvores, atrapalha tudo. E não se sabe qual é a consequência de todos esses eventos para a safra do ano que vem. Mas que ela vem sendo um pouco prejudicada com cada evento desse, vem sim. E isso que se reflete na Bolsa, que subiu na segunda-feira, caiu na terça, subiu quarta, subiu quinta e está subindo hoje. Ou seja, essa insegurança passa para o outro lado também, passa para os compradores. Você tem que lembrar que nós estamos no mês de agosto, é um mês de férias mais forte, tanto na Europa como nos Estados Unidos. Parte desses operadores na compra de café estão em férias. E agora, no final de agosto, início de setembro, eles voltam a operar, se preparando para o inverno, tanto no hemisfério norte todo, que quando o consumo é maior. No inverno há uma diferença grande no consumo do verão para o inverno no hemisfério norte. Carvalhais, no seu artigo publicado nesta última quinta-feira, você destacava que os compradores eles melhoraram a oferta pelo café aqui no Brasil, mas não animou os vendedores. Como é que está essa relação aqui no mercado doméstico brasileiro em relação à aquisição de café, de vendas? O cafeicultor espera e tem possibilidade de ter uma melhora nesses preços pagos ainda mais do que aquilo que está sendo ofertado agora? O cafeicultor está inseguro, né? Ou seja, ele vende à medida que precisa de dinheiro para cumprir compromisso. Ele olha o clima desse jeito, ele vê a situação da economia brasileira, todo o noticiário mostrando que nós estamos com um problema, que a inflação pode subir, que os juros podem subir, e ele vai optando por ficar com o café, que ele vê que é um produto raro e que ele entende como comercializar e tudo. Então ele tem vendido para cumprir compromisso e prefere ficar com o resto guardado para a hora que precisa de dinheiro. Outra coisa, o clima assusta muito a ele. Primeiro foi o frio, agora, como eu disse, em algumas regiões já volta o calor. Falam numa nova frente fria, mais branda, mas falam numa nova frente fria na próxima semana. Então ele vai vendendo à medida que precisa de caixa, como a gente fala. E também, agora, negócios saem no Brasil todos os dias. Nós somos um país de dimensões continentais, nós temos café desde o Paraná
até a Bahia, temos café em Rondônia, então, ou seja, não é possível que você tenha um único dia no Brasil que não saia um negócio de café, só ver os volumes nossos de exportação e o nosso consumo interno, que é o segundo maior do mundo. Mas o ritmo é lento, principalmente para essa época de final de colheita, de início de ano safra. Outra coisa interessante é que os números que chegam do interior, falando na colheita, já falam que a colheita já está terminada em mais de 95%. Ou seja, nós ainda não terminamos o mês de agosto, um país que é o maior produtor do mundo, a nossa colheita já está terminando. Normalmente, em anos de safra grande, ela vai até o final de setembro, em alguns casos, para grandes produtores, entra até o início de outubro. E esse ano está sendo tudo encerrado em agosto. É mais um indício que a safra não foi tão brilhante assim como alguns analistas acham. Vou fazer uma analogia aqui do café, principalmente em relação às trades e cooperativas, em relação à soja e também à carne bovina, boi gordo. Se a gente olhar os números do faturamento da indústria exportadora brasileira, tanto em dólares e principalmente em reais, são o maior recorde, o melhor momento da indústria frigorífica exportadora de carne bovina do Brasil. Se nós olharmos o movimento das tradings que operam no Brasil com embarque de soja, nós também estamos com um momento muito bom, muito positivo, histórico aqui no Brasil. Como é que está este mesmo elemento quando eu falo das tradings e cooperativas que operam café, embarques de café brasileiro? Olha, as cooperativas vão bem, mas elas se preocupam muito também, porque a demanda é grande, elas já estão com embarques comprometidos e elas não sabem, não conseguem enxergar exatamente o que vai acontecer. O clima preocupa, ou seja, elas são grandes fornecedoras de café para o exterior, têm os seus clientes também, e fica difícil até de formar preço para fazer novas vendas, né? As vendas têm sido mais a curto prazo nos últimos tempos, não só pelas incertezas climáticas aqui em outras partes, como um fato também de que os juros subiram no mundo todo. Hoje tem um custo para se carregar estoques. Então, os compradores lá fora também estão procurando fazer compras para entregas mais perto, não estão fazendo tantas compras para receber só no final do ano ou início do próximo ano. Isso tudo é uma dinâmica no mercado que está mudando, como está mudando a economia do mundo. Agora, há preocupações de todos os lados, e a base dessa preocupação é que até 10 ou 15 anos atrás existia um estoque de café no mundo, que em caso de um grande problema climático, era um café mais velho, mas que atenderia, não deixaria faltar café. Hoje, como os estoques mundiais são muito baixos, tanto nos países produtores como consumidores, se nós tivermos um evento extremo, por exemplo, uma grande geada no Brasil, uma grande seca, que realmente derrube nossa safra com força, ou derrube a safra da Colômbia, do Vietnã com muita força, não vai ter café para substituir. Isso que faz essa incerteza toda, esse sobe e desce a cada notícia que passa. As informações correm rápido hoje com essa parte, como a gente tem tudo compartilhado pela internet, e fica uma coisa quase que esquizofrênica com as bolsas de café e outras também. É um sobe e desce incrível, né? E como é que você forma preço? Como é que você forma opinião? Se você, quando abre hoje em dia um mercado, você não sabe como é que vai ser. Ele explode no meio do dia, depois volta. Você vê, às vezes, uma bolsa, como disse, o café subir 1.500 pontos até o meio-dia, depois fechar com 300 ou 400 só de alta. Ou seja, a oscilação é muito grande e reflete isso. As incertezas todas que existem com o clima no mundo, com a economia também, e o fato de que, graças a Deus, o consumo de café vai bem. O consumo continua em alta em toda a Ásia, a China continua abrindo novas cafeterias. Ainda hoje há uma declaração nos jornais do responsável pelas compras de café da maior rede de cafeteria chinesa, dizendo que considera o café brasileiro o melhor café do mundo. Nós estamos crescendo para nossas exportações para a China. Isso também é um fator bom de um lado, porque nós crescemos e diversificamos os nossos clientes no mundo, que são mais de 120 já países compram o café do Brasil, mas também mostra isso, de que, de um lado, você não assiste a produção de café crescer no mundo por problema climático, e ano a ano o consumo cresce. Essa conta não fecha, já está muito perto do consumo de produção no mundo, nas contas aí de OIC,
ficam 2, 3 milhões de sacas de diferença um do outro, que está dentro de uma margem de erro de você estimar consumo no mundo e também a produção mundial. Se a gente já tem dificuldade de estimar só a safra brasileira, imagine você estimar o que é a safra mundial. Nós estamos dentro de uma margem de erro. E essa bolsa reflete isso, essa incerteza, essa insegurança de todos os atores que operam na bolsa.